Agora vamos falar sobre o conceito do risco de seguro, que a gente já falou mais ou menos aqui, tá? Mas o seguro tem por objetivo a proteção contra perdas financeiras oriundas de um evento aleatório. A perda deve ser fortuita. Só é passível de seguro eventos aleatórios que podem ser medidos em termos monetários. Na verdade, a gente está falando num conceito, ou seja, o seguro ele está intrinsecamente relacionado a um conceito de risco puro, não risco financeiro. O que é o conceito de risco puro? Risco em cima de um determinado bem, de uma pessoa, uma colisão no seguro de automóvel, uma invalidez, um acidente de trabalho, tá? Isso do ponto de vista de seguro. A necessidade de fazer uma operação, uma internação num plano de saúde. Tá? Então, tudo isso é o conceito de risco puro. E mais, esse conceito tem que ser mensurável em termos monetários. Porque do ponto de vista econômico, que a gente falou, lá da teoria da utilidade, lá do histórico da operação de seguro, o seguro ele nasceu com essa filosofia de suprir uma necessidade monetária de alguém em cima de um risco puro. Qual é a contraposição do risco de seguro? É o risco financeiro. O IFRS 17 ele não é específico em relação à definição do risco financeiro. Porque você já tem um normativo específico para a definição do risco financeiro, que é o IFRS 9. Para a contabilidade brasileira, conhecido como CPC 32, e o IFRS 17 para a contabilidade brasileira, conhecido como CPC 50. Então, esses dois instrumentos balizam essas duas operações. Mesmo assim, o IFRS 17, em alguns momentos da norma, exclui o conceito de risco financeiro, que é qual? É esse aqui. O risco de uma possível mudança futura em uma ou mais taxas de juros específicas, preços de instrumentos financeiros, preços de commodities, taxas de câmbio, índices de preços ou taxas, classificação ou índice de crédito ou outra variável, desde que, no caso de uma variável não financeira, essa variável não seja específica a uma parte do contrato. Em linhas gerais, o que significa? O risco financeiro está associado a variáveis econômicas financeiras. Taxa de juros, inflação, derivativos de uma forma geral. Bom, aí tem a questão da separação dos componentes. Existem alguns contratos de seguro que estão intrinsecamente relacionados com situações financeiras. Mas o que é importante é que o IFRS 17 exige essa separação e exige que a contabilização, os fluxos de caixa que vão ser considerados para fins de métrica, sejam observados essa separação dos componentes. O que é? Um contrato de seguro pode conter um ou mais componentes que estariam dentro do alcance de outra norma se fossem contratos separados. Por exemplo, um contrato de seguro pode incluir um componente de investimento ou um componente para serviços que não sejam serviços de contrato de seguro ou ambos. O que o IFRS preconiza? Bom, existem normativos específicos, por exemplo, o IFRS 9, que trata das operações, do risco financeiro. Então, a quantificação tem que observar as regras daquele normativo e não do normativo do IFRS 17. Então, sempre que você puder diferenciar essa situação, você tem que tratar dentro do normativo específico, inclusive de serviços, que é o IFRS 15, se não me engano. Por isso que essa parte é a parte mais, na minha opinião, a parte mais complexa. Porque você tem que ler os contratos. Então, quando você pega um contrato como todo, você tem que entender a operação daquele contrato para você dizer, olha, isso aqui é um risco de seguro. Então, esse fluxo de caixa associado a essa separação de componentes, ela é orientada para essa norma e não para o IFRS 17, se ele for separável. Então, é isso que preconiza o IFRS 17, essa separação dos componentes, para quê? Para que cada componente que faz parte daquele contrato seja tratado pela norma específica. O conceito do risco financeiro, aquilo que eu acabei de comentar. A entidade aplicará a IFRS 9 para determinar se existe um derivativo embutido a ser separado e, se houver, como contabilizar esse derivativo. Risco de seguro. A entidade separará
de um contrato de seguro principal um componente de investimento, se e somente se esse componente de investimento for distinto. A entidade aplicará a IFRS 9 para contabilizar o componente de investimento separado, a menos que seja um contrato de investimento com característica de participação discricionária no alcance do IFRS 17. Bom, tem várias coisas aqui nessas duas definições. Bom, a primeira clássica é, olha, se você conseguir identificar um componente que você consegue desagregar tranquilamente do contrato de seguro, ele vai para o IFRS 9. Se existe uma relação de dependência intrínseca entre esses riscos, ele é contabilizado como um contrato de seguro, independente de ser uma operação parecida com um derivativo embutido. Bom, o que é esse conceito de derivativo embutido? É, por exemplo, a dar alguma garantia na operação. Vou dar um exemplo aqui. Os produtos de acumulação da família PVGBL. Esses produtos de acumulação, ele possui, dentro do período da concessão do benefício, um derivativo embutido, que é o qual? Por exemplo, a taxa de juros. Alguns produtos antigamente definiam uma taxa mínima de rentabilidade que deveria ser garantida lá no período de concessão do benefício. Durante um certo período de acumulação, você vai contribuindo com um fundo, tá? E você vai acumulando um montante associado à rentabilidade daquele fundo. Tem vários tipos de fundo. Mas, durante a concessão do benefício, se reverter para uma reserva que a gente chama de benefícios concedidos, essa provisão vai garantir o que está definido no contrato inicialmente feito. Pode ser um índice de inflação mais uma taxa de juros embutido. Quer dizer o seguinte, independente da rentabilidade que der no período de concessão do benefício, você ganha essa garantia de inflação e IPCA. Isso é considerado um derivativo embutido. Isso só aparece no período de concessão do benefício. Mas ele é intrinsecamente ligado ao contrato, principalmente se a operação tiver variáveis atuariais, tipo se morte ou sobrevivência ou invalidez, qualquer decremento do risco puro. E aí, o custeio dessa operação, intrinsecamente, está os dois fatores, tanto a taxa de juros quanto o decremento de morte. E aí se contabiliza como IFRS 17. No período de acumulação, você não tem essa relação atuarial, e aí sim seria, por exemplo, a contabilização pelo IFRS 9. E aí eu já falei um pouquinho sobre o conceito dessa inter-relação. Isso é só para dar um fechamento, entender esse conceito, essa inter-relação por trás dessa operação de seguro. As variáveis, o risco puro do seguro para o risco financeiro, por exemplo, se existe uma relação de dependência muito forte entre eles, você deve considerar dentro do IFRS 17. Se eles forem independentes, aí sim, você contabiliza a parte do risco puro de seguro no IFRS 17 e a parte do risco financeiro lá pelo IFRS 9. Então, essa inter-relação é o fator preponderante para definir essa separação dos componentes, e aí sim, a partir disso, por isso que é importante esse conceito de contrato, entender esse conceito de contrato de seguro, para poder entender como esses fluxos de pagamento eles vão ser alocados à operação de seguro para fins de contabilização pelo IFRS 17.